Então, se nós olharmos aqui o texto e traçar um paralelo, nós podemos aprender, irmãos, que a vontade de Penina era tirar a Ana do sério por causa do amor de Eucana por ela. Então, se nós olharmos também, irmãos, nos dias atuais, se nós traçarmos um paralelo aqui, fazer uma analogia, nós vemos o inimigo da nossa alma tentando tirar nós também da comunhão de Deus com Jesus, por causa de Jesus, que é o esposo da igreja. Por quê? Porque Jesus, para os seus filhos, para os seus servos, para a sua igreja, para aqueles que ele chama de amigos, Jesus, ele dá para nós uma porção dobrada. Qual é a porção dobrada? Primeiro, ele disse: eu vou para o Pai, e quando eu for, eu enviarei outro Consolador. Segundo, ele fala: aonde eu estiver, vós também estarás comigo, porque eu vou voltar a buscar a igreja. Então eu começo a aprender aqui, irmãos, que Jesus, fazendo assim uma linguagem figurativa, uma analogia, eu começo a traçar um paralelo com essa história. Eu começo a olhar, irmãos, que mesmo que nós não tenhamos nada, ainda que as pessoas que nos humilham, que nos afrontam, que trazem alguma indignação para nossas almas, para nossas vidas, às vezes a pessoa tem, irmãos, e nós não temos, mas são peninas da vida, irmãos, são pessoas atribuladas. E quando Ana, então, ela entende, irmãos, que ela não tem que discutir com Penina, ela tem que falar com Deus, ela vai até o santuário e ela começa a buscar a Deus. A palavra nos revela que Ana estava com o seu coração triste, amargurado. A palavra nos fala, irmãos, que Ana, ela não tinha palavras verbalmente para expressar. A Bíblia diz que os lábios dela mexiam e ela falava somente com o coração. Eu vejo aqui, irmãos, eu começo a olhar aqui, muitas das vezes a vida da igreja do Senhor. Quando eu digo igreja, eu falo aqueles que têm compromisso sério com Deus, eu falo daqueles que têm uma comunhão com Jesus, do qual Jesus pode chamar da minha igreja, do qual Jesus pode chamar de meus amigos, dos meus filhinhos. Eu olho, irmãos, e fico vendo pessoas que muitas vezes não têm palavras mais para expressar a dor, pessoas que não têm mais palavras para expressar o seu sentimento muitas vezes de perda, o seu sentimento muitas vezes um sentimento de fracasso, de derrota, mas ela vai até o santuário de Deus, ela vai e ela entra até a casa do Senhor, e ela chega, ela se derrama em lágrimas aos pés do Senhor. Ana fez isso, ela desceu, ela foi diante do altar do Senhor, ela se prostrou e se humilhou, e ela dizia, irmãos, isso é muito lindo, porque ela não pede para ela pede somente Deus. Se o Senhor Deus atentamente atentar para a baixeza, para a humilhação da tua serva, e se o Senhor vê a minha vergonha que eu estou passando, e me der um filho homem, um filho varão, eu prometo para o Senhor, que assim que ele for menino desmamado, eu entregarei para o Senhor. É muito lindo isso, irmãos, porque ela não pede para ela, mas ela pede para que ela possa ter o prazer de pegar a bênção nas mãos, mas devolver para Deus. Eu aprendo, irmãos, que muitas vezes nós pedimos só para nós as coisas, mas quando nós falamos: Deus, me dá um ministério para que eu possa glorificar o teu nome, Deus, me dá condições financeiras para que eu possa ajudar o meu próximo, para que o teu nome seja glorificado, para que eu possa fazer alguma coisa que seja para que o teu nome seja glorificado. Eu vejo que isso mexe no coração de Jesus. Eu vejo que isso, Jesus, ele se agrada. É por isso que o Eucana, ele dava uma porção dobrada para Ana. É porque ele tinha um amor especial por ela. Ele amava os 10 filhos, sim, mas ele tinha um amor especial por Ana. Eu quero dizer, irmãos, que às vezes nós podemos não ter nada, aparentemente aos olhos de outras pessoas, até mesmo aos nossos olhos, mas nós temos a graça de Deus que nos basta, nós temos a presença do Espírito que nos basta, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida que nos basta. É saber que nós vamos herdar a salvação, irmãos. Aleluia.
Então, irmãos, ela vai e se expressa, ela chora, ela se abre, ela derrama. Tem vezes, irmãos, que não basta uma simples oração costumeira, se algo que seja aqui venha chamar a atenção de Deus, algo que venha tocar o coração do Altíssimo. E Ana fez isso, e ela foi ouvida naquele dia lá dentro daquele templo de Siló. Até o sacerdote Eli, olhando ela, não entendeu a oração. Muitas vezes as pessoas podem olhar para você, muitas vezes alguém até mesmo meio espiritual pode olhar para você, talvez alguém que é um obreiro pode olhar para você, olhar você para o lado de fora e não entender o seu sofrimento, não entender o seu processo que você está passando. Mas não importa se as pessoas entendem ou não, o importante é que Jesus diz da palavra dele que ele sonda os corações, ele entende o coração do homem. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele intercede pelaquela alma que não tem palavras para falar, mas tem lágrimas para descer na presença do Senhor. O importante não é tanto falar, o importante é abrir a alma, rasgar o coração e entregar a vida para o Senhor em oração, para que o Deus que está no céu responda para nós que estamos na terra, e Deus possa confirmar a nossa solicitação, a nossa oração e a nossa petição diante do altar dele. Já estou encerrando. E Ana, quando fez isso, ela tocou o coração de Deus. Então ela fala: não, meu Senhor, eu não sou uma mulher que estou embriagada de vinho, eu não sou uma mulher que estou bêbada aqui no altar. Não, eu sou uma mulher atribulada, eu sou uma mulher que estou sofrendo, eu tenho um desejo, uma petição para falar com Deus, para pedir para Deus. E ela então expõe para Eli, e Eli fala para ela: então vai, minha filha, volta em paz, e Deus te conceda o seu desejo do seu coração. É muito importante, irmãos, quando nós recebemos uma palavra que é proferida de um homem de Deus, uma palavra que é proferida de um obreiro, uma palavra que é proferida de uma missionária, de uma irmã de oração, que ela fala: vai em paz, e Deus conceda a sua vitória. Nós temos que profetizar bênção na vida dos irmãos, nós temos que profetizar bênção na vida da igreja, para que a igreja seja abençoada. E nós também recebemos a bênção, porque a alegria do irmão é a minha alegria, a alegria da igreja é a nossa alegria. Tem que ser assim, irmãos. Então, irmãos, se nós olharmos para esse texto, a palavra fala que ela foi embora, voltou alegre, comeu, levantou e foi embora para sua casa lá nas montanhas de Efraim. E a palavra nos fala, irmãos, que Deus então visitou Ana, abriu a sua madre e lhe deu um menino chamado Samuel. Samuel no hebraico quer dizer ouvir de Deus. Deus ouviu a oração de Ana. Deus está ouvindo a tua oração nesta hora. Deus está ouvindo. Deus não só está ouvindo, Deus está sondando o teu coração nesta noite. Deus está passando um bálsamo no teu coração que sofre. Deus está sustentando, dando alento para a sua alma, que muitas vezes se sente seca, que sente vontade, que sente desejo de poder ter mais do Senhor, de poder ter mais de Deus na sua vida. Mas Deus está fortalecendo a sua vida. Deus está levantando hoje você que está abatido e abatida, para que o nome dele venha a ser glorificado. Deus deu para ela um homem, Deus deu para ela um varão, um homem, um menino que foi chamado Samuel. E esse foi o último dos juízes. É um homem que foi um grande profeta, que fez uma transição da teocracia para a monarquia. Foi um grande profeta que ungiu Davi, que ungiu Saul, e foi um grande homem de Deus. Qual é a sua petição nessa noite? Qual é o seu desejo? Deus manda dizer neste dia de hoje para a sua vida. Fala com ele, abra teu coração. Não tenho palavras, mas você tem lágrimas, mas você tem desejo, você tem força de poder abrir a sua alma para Deus. Então faça isso, e Deus vai ouvir e vai te abençoar com certeza. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra nos diz no 2:21 que ela teve mais 3 filhos e mais 2 filhas. Ela teve 6 filhos. Uma mulher que era estéril, uma mulher que não poderia reproduzir. Deus fez com que ela tivesse um profeta e ainda mais 5 filhos, para que o nome do Senhor fosse glorificado. E quanto a Penina,
Penina teve que ficar quieta, teve que ver a glória de Deus na vida de Ana, porque é assim que Deus faz. Os teus inimigos serão humilhados diante dos teus olhos, porque Deus, um ele exalta e o outro ele abate. Aos humilhados é exaltado e aos exaltados são abatidos, porque assim diz a lei do Senhor, a palavra de Deus. Então, se alguém tem te humilhado, não provoque, não volte palavras contra essa pessoa. Busca no Senhor em oração, aguarde em Deus, porque Deus vai te dar a resposta que tanto você procura. Amém, igreja? Que Deus abençoe, e é uma palavra de Deus para mim e para o seu coração. Que Deus abençoe e agradeço em nome de Jesus. Amém.